pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a nossa série sobre saúde. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, ela é super amiga minha, a gente fez residência no mesmo lugar, é a doutora Thaís. Ela é formada na PUC de Goiás, fez residência lá na Unesp junto comigo, né, a Universidade Paulista. Fez também um mestrado na Unesp e hoje em dia ela é doutoranda da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela fez o doutorado de sanduíche também, passou um tempo lá em Harvard, né? Temos uma pessoa muito chique aqui. E ela é uma otorrinolaringologista. Para mim, antes de entrar na faculdade, isso era só um palavrão, um trava-línguas, e aí eu resolvi explicar um pouquinho para vocês primeiro o que é um otorrinolaringologista, né? Eu dei uma pesquisada, essa palavra vem do grego, na verdade o ous, ele significa ouvido, rhinos vem de nariz, larynx, de laringe, e o sufixo logos, que significa o estudo ou alguma ciência, né? Então, juntando tudo, otorrinolaringologista seria uma pessoa que estuda basicamente ouvido, nariz e laringe. Tá certo, Thaís? Dá uma explicada melhor aí, porque eu não sei, não. Tá super certo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. E assim, sua definição tá super correta. Eu vou tentar simplificar um pouquinho. Então acaba que o otorrino, ele vai cuidar do ouvido. Então são pacientes que chegam com perda de audição, tem o zumbido, tem o tontura. Pacientes são nossos da otorrino. Queixas nasais, nariz obstruído, nariz que escorre, que coça, são nossos também. E queixas na garganta, rouquidão, dor de garganta. Então, basicamente, são esses os sintomas que a gente cuida. Entendi. E, na verdade, eu convidei a Thaís para falar sobre uma dúvida que eu sempre tive como atleta. Na verdade, nunca ninguém soube me responder isso, né, Thaís? E aí, eu até te perguntei, mas você me explicou mais ou menos aí, queria compartilhar isso com todo mundo. Sobre a nossa respiração, né? A gente, assim, eu, pelo menos desde criança, faço esporte, aí a gente tá correndo, a hora que você tá cansado, você começa a respirar pela boca, porque começa a faltar ar, você começa a ficar cansado, e sempre vem o sensei, ou vem aquele tio e fala, não, é para respirar pela boca, fecha a boca, vai entrar mosca, é para respirar só pelo nariz, e a impressão que dá é que respirar pelo nariz, às vezes, é muito mais cansativo. Mas eu queria saber, Thaís, se existe realmente alguma lógica por trás disso, se tem alguma explicação, ou se eu posso respirar pela boca se eu quiser. Qual que é a diferença? Tem realmente muita diferença nessa questão, que a gente acha que não, né? Que é a mesma coisa, respirar pelo nariz e respirar pela boca. E essa é uma dúvida de atletas de alto rendimento e também de atletas amadores. Então, é uma dúvida geral que chega muito no consultório para gente. O nariz, ele é todo preparado para uma respiração adequada. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, o ar que a gente respira é um ar quente e é o nariz que faz isso. O nariz, além de aquecer esse ar, ele vai umidificar e vai filtrar. Então, tudo isso é responsável para que o ar chegue de forma adequada no pulmão. E isso é essencial para o funcionamento adequado do nosso organismo. Por isso que gera a dúvida, quer dizer que se eu não respirar pelo nariz vai diminuir minha performance, meu rendimento? E a resposta é que vai mesmo. Esse nariz, ele é importante para que a gente gaste uma energia para respirar. Quando a gente respira pela boca, essa energia ela é muito maior. Então, a gente tem que gastar muito mais energia para respirar, que é algo que a gente considera como sendo básico. Maior essa energia, maior é a dificuldade e acaba influenciando no rendimento e na performance desse atleta. Daí que entra a importância de ser avaliado pelo otorrino, porque sintomas que a gente considera até normais de vez em quando, por exemplo, meu nariz coça. Esse fato de coçar já mostra pra gente que o nariz não está funcionando de um jeito adequado. Pode ter uma rinite, uma sinusite, que são sintomas bem cotidianos. E isso pode interferir na energia que você está gastando para respirar. Então, está interferindo na sua performance naquela atividade física. Então, tem que ser avaliado se eu tenho um desvio de septo, se eu consigo respirar melhor de um lado do que do outro. O normal é a gente respirar igual, das duas fossas nasais. Então, tudo isso vai interferir na performance sua como atleta. Daí entra a importância de ser instruído, de ser realmente fiscalizado durante a atividade física, se está fazendo adequadamente essa respiração. Isso do desvio de septo é bem comum, né? Pelo menos eu tenho vários amigos que
sempre julgam isso como uma coisa meio besta. Eu tenho desvio de septo, pessoa que ronca vira motivo de piada, né? Mas no final, acho que então isso acaba interferindo até no nosso rendimento como atleta, né? Assim, na maneira de gastar realmente energia com o que não seria necessário, então, gastar, é isso? Interfere muito, e tem estudos que falam que às vezes essa dificuldade de respirar pelo nariz e ficar respirando mais pela boca, essa energia que você está gastando excessivamente, interfere em até 30% do seu rendimento. Então quer dizer que você rende 30% menos do que você renderia se estivesse com uma respiração adequada. Daí entra a importância de não achar que isso é normal, que é normal ficar com o nariz escorrendo, nariz coçando, nariz obstruído, isso não é normal. Por isso que é importante a gente tratar e avaliar essas queixas nasais do atleta. Entendi. Nossa, 30% é coisa pra caramba, na verdade, né? Ainda mais quando a gente já tá naquele estágio de fadiga que parece que vai melhorar respirando pela boca. Então, na verdade, a gente tá só piorando a nossa condição, né? Com certeza. E outra coisa que eu queria te perguntar é que às vezes a gente está no campo, o campo é cheio de terra, né? Eu acho que isso às vezes acaba até piorando rinite, sinusite, alergia de algumas pessoas, é muita poeira. Mas não tem jeito, a gente treina no campo, a gente joga no campo, fica no campo praticamente o dia inteiro. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque tem gente às vezes fica realmente o tempo inteiro escorrendo o nariz, o tempo inteiro limpando secreção e aí acaba até machucando às vezes. Não sei se tem alguma coisa que dá para fazer para dar uma melhorada nessa situação aí. Com certeza. É algo prático e que pode ser usado sem nenhuma contraindicação é a lavagem nasal com soro fisiológico, 0,9%, que é algo que a gente compra na farmácia e algo que a gente fala muito em consultório e as pessoas acabam achando que não vale muito, que é algo que não vai adiantar, só que ele ajuda a manter essa mucosa nasal úmida e bem equilibrada, ajuda a fazer essa limpeza, porque realmente a gente está tendo contato direto com impurezas, com poeira, igual você falou no campo. Então, o soro fisiológico ajuda. Importante falar que tem que tomar muito cuidado com o medicamento que é usado no nariz. Chega muito paciente que faz uso de alguns medicamentos que são vasoconstrictores e ficam viciados, porque geram um alívio durante um tempinho, são os medicamentos que vão dar um alívio, vão fazer com que você jogue melhor durante um tempo, respire melhor durante um tempo. Só que são medicamentos que a longo período vão fazer com que você fique viciado, então vai usando cada vez mais, uma dose cada vez maior, e acabam gerando prejuízo, que depois eles vão dar essa obstrução nasal. Então, se fosse para falar de uma forma prática, o que dá para fazer sem ser avaliado é a lavagem com soro fisiológico. Depois de ser avaliado em consultório, a gente tem outras opções de tratamento. Entendi. E qual a frequência dessa lavagem? Tipo, eu lavo durante o treino ou pode ser só depois? Tem uma frequência ideal, assim? Ideal é difícil falar. Quanto mais vezes conseguir, melhor. Mas, por exemplo, treino é difícil, né? Parar no meio do treino e falar, vou ali lavar meu nariz com soro fisiológico. Mas se conseguir lavar antes e depois, já ajuda. Já ajuda bastante. E soro fisiológico é uma coisa super baratinha, você acha em qualquer farmácia. E às vezes a gente acha que é besteira mesmo, que não vai ajudar, mas eu me identifico muito porque como oftalmo a gente também passa lubrificante, ninguém acredita na gente que melhora, mas melhora. Exato. Quem usa começa a acreditar. Aquele que deixa branquinho, que tem aquele vasoconstritor, não, a gente nunca indica também. Então, me identifico assim, com essa queixa aí. Importante falar que lavar nariz com soro não é usar aquele conta-gotas pequenininho e jogar gotinhas no nariz. É usar seringa mesmo, sem dó. Então, pode usar uma seringa, 10, 20 ml e ir lavando esse nariz. Não tem muita história de que, vou afogar, vou passar mal fazendo essa lavagem. Não tem isso. Pode ir que é seguro e vai ajudar. Nossa, eu já estava achando que era o conta-gota. Você coloca... Mas aí você coloca 10 ml na seringa e, tipo, taca tudo de uma vez, assim, ou vai... Não precisa ser rápido, mas pode ir jogando, porque vai dar certo. Confia que vai dar certo e isso é que vai limpar. O conta-gotas vai só... É só um carinho. É só um carinho no nariz. Não vai adiantar muito. Ainda bem que você falou, porque eu já estava achando que era o conta-gota. Para mim, ia colocar só um de cada lado. E outra coisa que eu queria te perguntar, Thaís, que fiquei, na verdade, foi uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, na época que eu jogava, na verdade, né? E eu achei que tivesse uma relação,
e até para reforçar, na verdade, a importância dos materiais de proteção durante o jogo. Uma vez eu levei uma bolada na cabeça, foi um dead ball, um detobor, né? Não sei vocês estão acostumados aí com qual linguagem. A gente usa um capacete na hora que vai entrar para rebater, ele protege a orelha, né? E protege a cabeça. Nesse caso, eu entrei para rebater e a bola veio muito rápido, e aí ela pegou direto, bem na altura do meu ouvido. Ainda bem, graças a Deus, eu estava de capacete, mas foi, assim, uma das piores sensações da minha vida. Eu fiquei muito tonta, eu não conseguia levantar, eu demorei alguns minutos, estava tudo girando, eu fiquei muito, muito zonza. As pessoas foram lá me ajudar a levantar, na verdade eu estava super bem, eu estava super consciente, mas eu demorei muito para conseguir realmente ficar de pé e andar até a primeira base. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que aconteceu, o que pode ter acontecido, e se eu tivesse levado um trauma direto, assim, né, uma bolada direta, se eu tivesse sem capacete, que às vezes a gente tá no treino, tá brincando, não vou colocar capacete, não deu tempo de pegar, a gente larga lá e entra para rebater sem. No caso de uma bolada mesmo na orelha, no ouvido, que dano que isso causa, quais são as consequências, e se acontecer, né, o que a gente tem que fazer? Pergunta super interessante, Paty. Trauma direto. Vamos falar primeiro assim da tragédia que é não estar usando capacete. Quando a gente recebe trauma nessa região da orelha, tem assim várias classificações, mas podem levar à perda de audição. Às vezes uma perda de audição que vai ser para o resto da vida, que a gente não consegue fazer com que recupere. Por exemplo, pode fazer com que os ossinhos dentro do ouvido saiam do lugar, ou então pode ser uma fratura, um trauma ainda mais severo e causa perda de audição realmente assim, que a gente não consegue, é irreversível. Outras coisas que podem acontecer se tiver trauma e fratura desse osso temporal é uma paralisia do rosto. Porque o nervo que dá a mímica, para a gente sorrir, para a gente fazer mímica com a testa, tudo, ela passa dentro do ouvido. Então, se eu levar um trauma e tiver fratura nessa região, é comum chegarem pacientes falando, eu não consigo mexer minha testa, eu estou tendo um desvio, o riso ficou torto, para fechar o olho tá difícil. Então, isso aí são casos assim mais graves e que a gente espera que não aconteça, que usando o capacete a gente consiga que isso não aconteça de forma nenhuma. Agora, usando o capacete, o seu caso, e teve um quadro de tontura mesmo, né? Tudo girava. Isso é frequente, por exemplo, pode ser um tipo de tontura, que a gente tem vários tipos na otorrinolaringologia, e um deles é quando sai um cristalzinho de dentro do ouvido. Então, a gente tem vários cristalzinhos que eles nos ajudam a perceber, por exemplo, eu estou em pé, meus cristalzinhos estão mostrando que eu estou em pé, que eu estou parada, que eu não estou me movimentando. Agora, quando esses cristalzinhos saem do lugar, eu fico com uma sensação errada. Então, é como se eu tivesse aquela sensação de que está tudo girando. O correto, no seu caso, né, melhorou espontaneamente. O correto é ser avaliado pelo otorrino mesmo, fazer manobras, fazer uma avaliação, ver se está tudo certo. Porque tem casos em que a gente fica com essa tontura. Então, é um paciente que chega no consultório e fala, eu não posso girar minha cabeça para o lado direito, que toda vez que eu giro a minha cabeça, o movimento para o lado direito, tudo vai ficar rodando. Eu tenho a sensação de que a casa inteira está movimentando. Então, é algo que tem que ser avaliado, porque pode ser um quadro agudo igual ao seu, que resolve espontaneamente, ou pode ser um caso crônico, que vai precisar de acompanhamento, vai precisar que a gente avalie em consultório, faça manobras com medicamentos para resolver esse quadro de tontura. Uhum. Entendi. Muito interessante. Então, muito importante usar o capacete, usar material de proteção. Eu sei que é chato, às vezes a gente simplesmente deixa de lado, né? Mas é super importante, até porque é melhor prevenir do que remediar, né? A gente, quando trabalha, assim, na área médica, a gente, na oftalmo, eu também lido bastante com trauma, e a gente vê que é muito, assim, quando o negócio fica ruim, fica muito ruim. Imagino que na otorrino deva ser a mesma coisa, e levar uma bolada com aquela bola, a bola de soft ou a bola de beisebol, é um material muito duro, ela vem em muita alta velocidade, e é um trauma bem importante, assim, né? Uma coisa que realmente pode causar muito estrago. Então, é muito importante usar mesmo o material de proteção, tá? Com certeza. Bom, eu acho que é isso, Thaís.
Gostaria que, se alguém tiver alguma dúvida, se tiver algum outro tema que vocês queiram que a gente aborde, que a Thaís volte aqui para conversar com a gente, escrevam aqui nos comentários, façam perguntas, falem para a gente se vocês gostaram do vídeo ou não. Queria agradecer muito, Thaís, a sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz de conversar com você, porque fazia muito tempo, né? Nessa quarentena a gente fica muito longe. Você está trabalhando em Brasília agora, né? Fala aí onde você atende, enfim, se alguém quiser te procurar. Isso, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui hoje, matar essa saudade. Eu estou em Brasília, trabalhando, e eu trabalho aqui no Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, que fica na Asa Norte. E qualquer dúvida que surja, qualquer assunto que queiram que a gente discuta, é só avisar que eu estou à disposição. Sim. Então, gente, dá um joinha se vocês gostaram, sigam o canal, se inscrevam para dar uma apoiada aí na gente. Se tiverem dúvida, mais uma vez, comentem para a gente poder sanar aí o que ficar no ar. E vejo vocês na próxima semana com mais um tema. Espero que vocês tenham gostado. Thaís, muito, muito, muito obrigada. Vejo vocês. Beijo. Tchau, tchau.